E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Um ótimo dia para você. E, bom, hoje eu não estou no carro, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E essa semana toda eu tenho falado sobre casamento, sobre, sabe, você aproveitar o melhor do seu casamento. E é lógico que hoje eu não poderia estar mais bem acompanhado do que da minha esposa, Daniele, Oi, né? Que gente. é a minha fiel escudeira, minha companheira. E essa semana eu falei muito sobre, ela tá fazendo uma série sobre iniciativa, Sim, né? E terminamos essa hoje. semana falando sobre casamento, eu falei muito sobre isso, sabe? Às vezes a gente espera a outra pessoa tomar a iniciativa, às vezes a gente espera a mudança vir da outra pessoa. Ontem, durante o vídeo que eu gravei ontem, eu falei sobre o reflexo, né? E dentro do casamento, é assim mesmo que as coisas funcionam. Sabe, muitas das vezes, né, eu e a Daniela, a gente tá aqui, né, ela pode até, né, ela vai fazer caras e bocas de repente, né, mas assim, muitas das vezes, né, no nosso casamento, na nossa relação, coisas que aconteciam com a gente era o reflexo do que ela era comigo e do que eu era com ela. Sim. Aí de repente você vai falar assim, Samuel, mas olha só, eu não consigo entender isso. Você está querendo então dizer que eu tenho que mudar para que ela mude comigo? Eu tenho que deixar de ser quem eu sou para que ela mude comigo? Olha só, o que a gente precisa entender é o seguinte: a gente veio de um lar, certo? Onde as pessoas já estavam acostumadas com a gente, aonde a gente foi instruído de várias formas. Só que, cara, olha o detalhe. A Daniele não cresceu na minha casa. Eu não cresci na casa da Daniele. Sabe, nós viemos de mundos totalmente diferentes. Então, de repente, coisas que você sempre fez na casa do seu pai, da sua mãe, e isso você pode ter 30 anos de casado, tá? Diferente da gente que ainda não temos nem uma década ainda, estamos chegando lá. Às vezes você faz coisas, sabe, que assim, você fazia com seus pais, você fazia com seu irmão, você fazia com seus avós. Só que a minha esposa não é meu pai. A minha esposa não é minha mãe. Então, assim, de repente essas pessoas já estão acostumadas com você, sempre aturavam coisas que você fazia ou achavam graça de coisas que você fazia, mas da onde ela veio, de repente a coisa é totalmente diferente. Tá entendendo onde eu tô falando sobre o reflexo? Porque às vezes a gente fica tão cego, e eu era assim, eu era uma pessoa tão cega em relação a isso, que muitas coisas que eu fazia no meu casamento com a Daniele refletia aquilo que eu mesmo fazia porque eu achava que eu estava em casa. Eu achava que eu estava na casa da minha mãe. E casamento não é isso. Casamento é você entender que do seu lado tem uma pessoa que é totalmente diferente de você, que ela teve experiências totalmente diferentes da sua, e isso é uma coisa que confunde muito, porque você acha que a pessoa tá de birra, a pessoa tá de implicância, mas cara, ela não tá acostumada com isso. E isso demorou muito para entrar na minha cabeça. Tem coisas que não é de... Quer ver um exemplo que eu vou dar? A Daniele, sempre quando eu chegava em casa, isso há alguns anos atrás, eu sempre jogava videogame. Sempre jogava videogame, um monte de coisa pra fazer, um monte de coisa pra adiantar. E eu jogando videogame, ela olhava pra mim e falava assim: vem cá, pô, você acha graça mesmo jogar videogame assim? Você tem essa graça toda? E eu falei pra ela: eu sempre joguei videogame. Ela falou assim: não, mas a ideia que eu tenho de um homem, quando chega do seu trabalho, poxa, meu pai, ele chegava em casa, assistia o jornal e jantava. Olha a diferença. Eu tô errado em jogar o videogame? Posso até estar. Mas assim, posso até estar. Entendeu? Eu posso até estar. Mas tá entendendo que o problema não é que o pai dela jantava ou via o jornal ou que eu jogava videogame, mas era o que ela estava acostumada. É o modelo que a gente traz, né? Eu tenho essa referência, esse modelo. Então, quando eu caso, ao invés de eu ter a perspectiva de construir a nossa família com a nossa forma, a nossa maneira, os nossos horários, do nosso jeito, a gente acaba trazendo e carregando a expectativa daquilo que nós projetamos da nossa cultura familiar ali para o próximo. Então, né, enquanto eu espero que Samuel use esse modelo, essa referência que eu tinha, É isso ele aí. também vai projetar algo que ele via, É isso né, aí. que ele ouvia. Então, Exatamente. assim, ele carrega tudo isso e a gente traz tudo isso para o casamento, e se isso não for alinhado, o problema já começa aí. Né? É por isso que o começo do casamento ele é muito recheado de amor,
aquele período do casamento ali, É a recém-casados. paixão, é a paixão. Depois a gente pode falar sobre isso também, que é Mas interessante. os problemas começam ali, né? Tem gente que se sente extremamente chateado por conta de toalha em cima da cama, por conta de pasta de dente, verdade. tampa de pasta de dente aberta. Mas por quê? Porque dentro da cultura que eu vim, da modelagem que eu tenho, isso era respeitado. Na minha casa, é um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que no meu caso é assim. Na minha casa, indiscutivelmente, não existia essa história de toalha em cima da cama. Na minha casa, né, na minha relação com o meu pai, por exemplo, ou naquela pessoa que era autoridade pra mim, era daquela forma, era daquela maneira, né? No caso dos homens, pô, a minha mãe botava comida no meu prato, faltava me dar comida na boca. Então ele espera que a esposa faça o mesmo ou mais. É isso aí. Sabe? Enquanto a esposa já vem talvez de uma referência ali de uma mulher mais independente, de uma mulher mais pra frente, de uma mulher que não depende tanto do marido. E então isso é um fio aí, acabei tomando a tua... Sem problema Mas isso é nenhum. um fio aí de problemas e começa daí. E se isso não for identificado para ser tratado, no sentido de que, né, a gente traz muita coisa de onde viemos, mas nós estamos aqui casados para construir a nossa família, a nossa história, do nosso molde, né? Então, assim, tem coisas que vão servir, mas eu preciso entender que tem coisas que eu descarto. Porque senão são prejudiciais para o meu casamento. Porque do contrário, eu teria casado com meu pai, com a minha mãe e por aí vai. Ou teria ficado morando com eles até os dias de hoje. Muito mais cômodo. Tá entendendo como que o reflexo é isso? Não tô dizendo que não vou falar isso, né? Mas o que cada um viveu antes de casar, eu não tô querendo que você anule nada disso, muito pelo contrário. Mas nós precisamos ter a maturidade de entender que quando eu me uni com a Daniele, nós fomos para um outro lar, tanto ela quanto eu também. Tá entendendo? Então, coisas que eu faço dentro da minha casa, certo? Que eu quero replicar o que eu vivia dentro da casa dos meus pais, eu tenho que ter um certo cuidado, porque ela não está acostumada e ela a mesma coisa. Sabe? Então a construção de um casamento saudável, quando você começa a entender isso, quando você começa a aplicar isso no seu cotidiano, sabe como que você pode começar a aplicar isso? Começa a conversar. Uma das coisas que eu e a Daniela, às vezes você acha que é bobeira. Sabe por quê? A gente só conversa sobre problema. A gente só conversa sobre problema. Samuel, mas isso é um problema? No começo pode até ser, mas no futuro isso pode ser o quê? Alinhamento. Como é que é aquela frase, Dani? O foco tem que ser a solução, mas fala. É sobre planejar. Ninguém erra porque planeja. As pessoas as pessoas não fracassam porque planejam. Elas fracassam porque não planejaram. Então, ou seja, às vezes falta isso no casamento. Esse planejamento, essa conversa, entendeu? Então fique com esse vídeo, tá um pouquinho longo, porque eu tenho uma participação especial hoje, muito especial. Eu falo muito, se deixar. Fala. Fala. Eu falo, por favor. Fala. Mas enfim, a gente tá fazendo esse trabalho aqui porque a gente acredita que a gente sempre pode aproveitar o melhor do casamento. Então aproveite o melhor do seu casamento com a sua esposa, com o seu marido. Entenda, cara, não é um confronto, não é uma guerra, não é. Aqui é uma união, é uma união. E eu vou trazer outras coisas, porque quando você começa a ter essa compatibilidade, outras coisas, se é que você me entende, até melhoram muito, melhoram demais, tá bom? Então fico com esse vídeo nessa sexta-feira, né? Tome essa iniciativa de querer entender, sabe? Primeiramente, conhecer você, conhecer a sua verdade e procurar entender um pouco o outro, do mundo que ele veio, sabe? Ter essa conversa, ter esse alinhamento, tá bom? Então tenha uma ótima sexta, fiquem com Deus, tamo junto, um abraço, Tchau, beijo. Fui!